E aí, Mundo Vet, voltamos! Mais um encontro, Dicas da Gestão Técnica, prosa sobre gestão técnica, pessoas e medicina veterinária. Então, você que me acompanha sabe que os convidados têm um passado comigo. Alguns têm presente, passado, futuro, enfim, todo mundo tem. Então, assim, esse é o grande diferencial do nosso encontro. A gente vai conversar com pessoas que fazem a diferença, que fazem parte da minha vida pessoal e profissional, que a gente tem um link aqui para conversar com vocês e que possam também contribuir e muito com essa questão da conceituação da gestão técnica, da divulgação do conceito, e vocês vão ver que ela está em todos os lugares. Mas hoje eu estou muito feliz porque eu tenho que agora falar assim muito seriamente, porque, como diriam aquele filme Todos os Homens do Presidente, eu tenho o meu presidente aqui presente, Dr. Diogo Conceição, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária e que me chama de Doquinho. Então, desculpa, chora, fica aí na sua inveja, porque o Doquinho sou eu. Então, bem-vindo, Dr. Diogo Conceição. Serjão, Doquinho, Doc. O senhor fala o quê? Toda hora. Então tá bom. Presidente, você pode. O presidente pode. Que bom. Cara, que prazer estar aqui com você hoje. É uma satisfação muito grande. Você é referência na nossa profissão. E sendo entrevistado por você é um que bom. Prazer, Serginho. Fico muito feliz. Nesse primeiro bloco, Diogo, assim, pessoal que assiste a gente, World Wide Web, ou seja, tem gente de tudo quanto é lugar. Diogo é presidente do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro. Diogo tem uma história na clínica médica, é além ponte, tem uma ponte nos separando, Diogo, conta um pouquinho da tua trajetória para a gente, Como é que foi chegar até o Conselho de Medicina Veterinária, passando também o melhor veterinário do ano, também a pessoa ganha prêmio. Isso me ri. Gente, desculpa, mas a pessoa só anda com gente metida. Sou eu, mas tudo bem. Conta um pouquinho aí, Veterinário, formado onde, como é que foi essa trajetória e por que, já te conheço há muito tempo, mas o pessoal que está aqui assistindo a gente não entende. Como é que chega na trajetória? Como é que vira presidente? Como é que é essa construção desta persona? Tão bonito isso, Legal. Serginho, vamos lá. A história de família, Meu pai veio da roça, na verdade, a família toda da roça, veio fazer vestibular para a UF em 72, Federal Fluminense. E na época ele passou no vestibular. Fez medicina veterinária, foi trabalhar com grandes animais, começou a tomar volta dos produtores rurais e decidiu... Isso era uma república estudante onde ele morava. Nisso namorava minha mãe engravida dele. Todo mundo se forma, ele não tem emprego para exercer a profissão. E ele fala assim, vou montar uma clínica aqui. Isso monta uma clínica, Diogo nasce. Aqui onde? Aqui em Niterói. Do lado da universidade mesmo. E aí Diogo nasce, e Diogo anda de velotrol no meio do canil, no meio do atendimento clínico. Então, assim, foi uma tendência natural fazer medicina veterinária por causa do exemplo de família. Uhum. E o pai, sempre engajado também com a causa política também, foi vice-presidente do Conselho em 90, junto com o Dr. Zander, Vinha para ser presidente em 93, só que ele... Problemas pessoais de família e tal, ele não pôde exercer. Você tem uma ideia, Sérgio? Essa que talvez ninguém saiba. A nossa sede, Vila Isabel, que nosso saudoso, vizinha. Sua vizinha, O que acontece? Na época, as coisas eram muito engraçadas. A sede do conselho era no Museu do Índio, no Maracanã. Olha! Era na Mata Machado. Uhum. E aí se incomodava com a sede do conselho ser um prédio horroroso daquele. Então, graças às gestões passadas, foi possível comprar essa sede de Vila Isabel. Só que essa história ninguém sabe. A casa estava em inventário. E aí o que acontece? Meu pai Paulo e o Zander, na época, o presidente, deram um sinal para o dono da casa para segurar até sair o inventário. Depois saiu o inventário, eles ressarciram os dois. Hoje isso é totalmente inviável isso, O TCU tem todo tipo de... O Tribunal de Contas da União não ia permitir isso nunca. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por aquela sede, porque tem um valor histórico. Eu ia pequenininho, ia para lá ajudá-los na obra e tal. Então, foi uma tendência natural. Fiz medicina veterinária na UF, formei em 2002 e já trabalhava com o pai na clínica. Jesus, o presidente do meu conselho formou em 2002 quando eu já estava dando plano. Tá vendo? Ninguém merece. É a derrota. Não. E
aí, Sérgio, foi uma tendência natural fazer, e sempre clínica, eu gostava muito de gestão, a parte de mexer com números da clínica. O pai tinha um contador, e o contador deu um mole no imposto de renda dele, e com 12 anos, eu falei assim, pai, você não vai precisar nunca mais contratar um contador, eu vou fazer esse imposto de renda, com 12 anos, olha que moleque abusado, né, gente? Com 12 anos, fala, vou fazer um imposto de renda. Hoje é mole fazer imposto de renda, você joga tudo no computador. Uhum. Na época, cálculo, tira um campo de um, sobe atrás do outro, e nunca caímos na malha fina. Então, assim, desde os 12 anos. Então, eu falo que eu exerço a veterinária desde os 12 anos, desde 92, sou de 80, desde 92. Então, são 32 anos diretamente envolvido. E aí, passo para a UF, do lado de casa e tal, e aí fui fazer pós, fora, e aí até que 2016 concorro ao prêmio da Veterino Veterinário do Ano e ganho. E aí conheço o Rogério Lobo, nosso atual presidente da Anclivepa Rio de Janeiro. Rogério Lobo, a gente começa a montar uma chapa para poder pleitear a Anclivepa, e a partir daí fui tendo mais contato com outras pessoas até que cheguei até o conselho. Graças ao Dr. Romulo, me convidou para ser conselheiro dele. Com um ano de gestão, viro secretário-geral. Depois, na próxima gestão, em 2020, viro vice-presidente. E, de forma audaciosa e maluca, me candidato a presidente e eis que ganho. Eis que ganha. Esse é um desafio, né? E, Diogo, assim, a gente tem essa questão de entender, né, a medicina veterinária de várias formas. Hoje a gente tem o desafio de olhar a gente como é gestor, como a gente tem que lidar com várias áreas, né? Eu acabo ficando muito direcionado, né? Hoje 90% do meu trabalho é na área de pequenos animais, mas eu ainda hoje dou suporte, por incrível que pareça, está aparecendo muito o pessoal da área de produção e da área de alimentos, né? Entrando em contato, eu acabo dando esse suporte. Mas você tem que lidar com todas as áreas, né? A medicina veterinária, de uma forma institucional, o conselho tem que lidar com todas as áreas. E assim, num primeiro momento, quando você entra no conselho e você dá de cara com esse cenário, né? Qual foi o teu maior desafio, né, nesse momento? Porque você é um clínico entrando dentro de uma estrutura estatutária da nossa profissão que, tradicionalmente, os colegas que vinham da área do ministério, da área do governo, praticamente, né? Como é essa transição e qual é o desafio, né? A gente pode dizer para você que o maior desafio hoje, na verdade, é entender as resoluções emanadas do nosso sistema. Assim, eu não queria tocar nesse assunto porque essa é a minha praia, mas não, digamos assim, ok, ótimo, você já levantou a bola, vamos lá. Então, assim, o objetivo de ter me candidatado foi ver a depreciação que a produção estava caminhando por uma questão de banalização da quantidade de faculdades. Né? E isso não é uma competência diretamente do MEC, não é de conselho, mas a falta de absorção das mãos de obras que saem do mercado, um mercado muito ruim. Né? Então, assim, mas respondendo a sua pergunta, a burocracia do serviço público, isso para mim é o maior desafio. Quebrou uma lâmpada na minha clínica, eu vou lá na casa de vídeo, compro 50 lâmpadas e boto lá. Quebrou uma lâmpada no conselho, você tem que fazer licitação, cotação de menor preço, pregão eletrônico. Então, assim, isso atrasa um pouco. Né? Então, quem é da iniciativa privada? Então, só para contextualizar, eu sou o presidente mais novo dos últimos 40 anos. Dos últimos 40 anos. Pela primeira vez na história, um clínico, 100% clínico presidindo o conselho, porque é muito difícil, porque é um cargo honorífico, a gente não ganha nada para estar lá. Pelo contrário, a gente perde dinheiro lá, abandona a clínica para poder se instalar. E aí a gente acaba se perde um pouco, porque você tem que se doar. Então, normalmente, quem é presidente, quem é diretor, tem alguma renda paralela à profissão, paralela ao cargo de gestor, emanado de algum órgão público. Né? Então, assim, esse é o desafio. Agora, as resoluções a gente precisa mudar. Sim, com certeza. Esse desafio estatutário ele é muito grande. Mas uma coisa que a gente já meio que, para a gente encerrar esse primeiro bloco, uma coisa que já se percebe, né, é essa comunicação que vocês já estão mudando, né? Você vê, a rede social do conselho está um pouco mais ativa, você tem uma abordagem de casos reais, né? Aquela coisa assim, toda hora tem uma notícia de um caso que, teoricamente,
isso não era a função do conselho. Não, é a função, e o conselho agora está indo em cima. Essa exposição maior do conselho no que diz respeito ao que acontece na medicina veterinária e a resposta que ele está dando para a sociedade, para a microsociedade, que no caso são os médicos veterinários, né, está sendo muito mais intensa. Isso se tornou um padrão, era uma promessa de campanha, era um padrão que você queria implementar? Você acha que ainda vai mudar mais ainda? Como é que está? Nossa, voltando do início, né? Desde o início, quando me propus a ser candidato, qual foi a intenção? Tinha que botar um nome diferente na chapa. Inovação, renovação, vai ser muito clichê. Eu falei assim, vamos passar uma coisa diferente. Diferente dos iguais. E foi o nome da chapa. Sim. Então, a chapa, e hoje a gestão, eu quero que ela seja diferente das iguais. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Né? Então, ser uma gestão diferente, para quê? Que o clínico está lá na ponta, ele não está nem aí para conselho, gente. Vamos ser sinceros. Ele não está nem pensando em conselho, ele quer ganhar dinheiro. Então, qual a nossa intenção? Minimizar problemas para ele, ser um órgão mais próximo, orientador, normatizador, fiscalizador, perfeito. Mas um órgão que ele possa ter orgulho de dizer assim, eu faço parte do conselho. Então, enquanto estiver lá, a minha gestão, a ideia é essa, é ter uma aproximação do conselho. Então, isso a gente observa. Eu falo com as meninas do meu setor de marketing lá, eu queria um departamento chamado SEM, Comunicação, Eventos e Marketing. Uhum. As meninas, eu falo com elas, sem brincadeira, umas 5 horas por dia, 7 dias na semana. Aconteceu um caso sábado à noite, elas têm que estar a poste para poder publicar alguma coisa no Instagram, caso haja necessidade. Infelizmente, nota de pesar tem corrido triste, bastante, né? É triste, tem acontecido e a gente tem que incomodar as meninas para isso. Mas, assim, tá mais próximo do colega, sabe, Sérgio? Sim. Houve um hiato temporal aí muito grande do profissional ver o órgão que o fiscaliza como um órgão opressor. Sim. Então, é um órgão normatizador, correto, mas, assim, principalmente órgão de orientação. Uhum. Então, algumas coisas que a gente sempre falava, isso não é função do conselho, isso acabou. Pode não ser função direta, mas o colega vai ter uma resposta e uma satisfação. Por exemplo, questão salarial de plantão. É uma questão trabalhista. Isso não envolve o conselho diretamente. Mas a gente orienta o colega. Olha, tem esse caminho aqui. Porque é muito fácil, muito cômodo falar, isso é a função do conselho. E o cara paga anuidade, gente. Então, assim, a anuidade não é para isso. Apesar de ter um tributo como o IPTU, o IPVA, mas a gente pode acolher. Então, o sentimento nesse momento é de acolhimento. Não, e essa mudança assim, eu vou finalizar com um exemplo clássico meu e seu. Não sei se você vai lembrar disso, mas quando o Diogo começou a se aproximar mais, a gente se falava e tudo, a gente começava a conversar e tudo, mas a gente não tinha uma convivência. Quando a gente começou a conviver, começou a trabalhar, e aí, um dia, a gente falando sobre gestão técnica, né, sobre responsabilidade técnica, porque a gestão técnica ela não aparecia nos textos oficiais das nossas resoluções, mas a terminologia responsabilidade técnica sim, porque é uma atividade privativa tanto do médico veterinário quanto do zootecnista. Eu lembro do Diogo falar assim para mim, mas eu acho que olhar para a qualidade das instalações não deve ser uma função do conselho fiscal. Do conselho não tinha que ver isso não tem a ver com isso, não sei o quê. E aí eu sentei com o Diogo e falei, Diogo, olha só, o ato médico veterinário, ele é uma entidade tripartite. Ele depende do médico veterinário, ele depende do cliente, né, e depende do paciente. Se eu exponho o paciente a uma área que está fora do padrão, o risco de acontecer uma falha no ato médico veterinário é muito grande. E o que o Conselho normatiza? Uma das etapas de fiscalização e normatização é a normatização do ato médico veterinário. Aí o Diogo falou assim, nossa, eu não tinha visto por esse lado. E mudou completamente, a ponto de a gente ter feito parte da mesma associação. O Diogo foi da Associação Brasileira de Gestão Técnica, saiu justamente para assumir a presidência. E assim, para você ver que não quando ele está falando de mudança, de transformação, é real, porque ele mesmo se transformou numa ideia que nós fomos educados durante décadas dentro da nossa formação médica veterinária de que isso não tem necessidade. E hoje a gente vê barbaridades, né, dentro das clínicas, a gente batalha para que a gente mude isso, né? Então a transição que ele está falando é real, porque ele mesmo, eu tive essa experiência de ver o Diogo mudando opinião quando a gente traz a fundamentação à conversa, que eu acho que é isso que está acontecendo nessa fase nova. E as pessoas ainda estão se chocando. Você vê alguns comentários de alguns colegas que fazem comentários e críticas
que nada mais são do que, eu acho que, respostas à surpresa que eles estão tendo em ver um conselho estar falando. Uma linguagem que está próxima a eles. E eles estão assustados. O animal aquado, às vezes, ataca. Um comentário muito bobo. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, mais dica, mais bate-papo. Vamos só fazer um breakzinho. Segundo bloco já está chegando. E nem deu para sentir saudade. Já voltamos. E a gente já vai seguir agora para o nosso segundo bloco aqui com o doutor Diogo, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro. Diogo, outra coisa que é muito, muito clara, assim, né? A gente tem essa questão que você levantou no primeiro bloco, da questão das resoluções, né? Da adaptação das resoluções. Recentemente, nós tivemos a publicação das novas diretrizes de responsabilidade técnica. Vou puxar a brasa para minha sardinha, afinal, o nome do programa é Dicas da Gestão Técnica, o programa é meu, vou puxar a sardinha, sim, para o meu lado, tá? Então, vamos lá. Gestão técnica, as novas diretrizes. Todo mundo, Sérgio, e aí, o que você achou? Não sei o quê. Gente, eu achei o trabalho excelente, né? Eu acho que quando você fala diretriz, você explicar mais para o colega veterinário que não tem o hábito de ler. Eu sempre falo, se os veterinários lessem pelo menos 5 resoluções nossas, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem de interpretação e algumas coisas que a gente discorde, mas se eles lerem a 1275, formatos, se ler o Código de Ética, 1138, se ele ler 1000 de eutanásia, estou falando para de pequenos, se ele ler a 1069, que é uma resolução esquecida no panteão das resoluções, mas no dia que a veterinária acordar para a importância daquela resolução, que o quão didática ela é, a 1069 volta a ser um valor assim, gigante. E a resolução 1311 de termos. Se ela ler essas 5 resoluções, 95% dos problemas da comissão de ética estavam resolvidos. Os problemas de estresse, de problema de discussão, de briga, de fazer coisa errada, né? E aí a gente tem a resolução 1275 comentada. Aí o pessoal fala assim, Sérgio, você vai comentar a resolução comentada? Eu falei, prefiro não comentar. Porque, assim, é legal você comentar, mas não adianta comentar na mesma linguagem que está ali. Acho que talvez falta isso, né? Acho que o papel, né, da gente que trabalha na área é educar os nossos colegas com uma linguagem mais próxima deles. E você está com uma ferramenta incrível, que é ir até o que seriam as nossas regionais, né? Como, por exemplo, São Paulo tem as regionais, a gente aqui tem as regiões do nosso estado. Né? E vocês estão indo nesses encontros para escutar os médicos veterinários, estão fazendo encontros para levar conhecimento técnico. E como é que isso está sendo visto? Sérgio, mudou muito. O pessoal tem adorado, né? Eu chamo do CRMV, RJ, quero te ouvir. Quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Vamos dialogar. Fizemos uma edição em Campos, agora em São Gonçalo, vamos fazer agora na Baixada. Então, assim, é ouvir a demanda do colega. O que te aflige? É preço? É qualidade da oferta? É mão de obra ruim, faculdade em excesso. A partir dessa demanda, a gente vai fazer um mapeamento, né, e procurar quem direito. Eu acho que hoje em dia é o seguinte, Serginho, a gente tem que focar demais na questão da base. A universidade está muito fraca, a formação está muito ruim. Então, primeira mão, gente, vamos fazer um checklist, vamos mandar um ofício para todos os coordenadores de curso do Estado do Rio de Janeiro e com perguntas. Né? E eles vão nos enviar. Esse projeto vai estar agora para o segundo semestre. Tá? A gente vai mandar para eles e eles vão nos responder. Baseado nisso, nós vamos fazer a fiscalização na universidade e vamos fazer um confrontamento. O que ele disse condiz com a realidade? Tipo, a tua cadeira tem aula de gestão técnica? Não. A tua cadeira, tua faculdade tem aula de empreendedorismo? Não. Tem um hospital veterinário próprio? Não. Pasme, tem faculdade, não tem hospital próprio, gente. Isso é um absurdo. Apesar do MEC permitir fazer terceirização. O problema é que a terceirização vai fazer num local que não atende a 1275. Está tudo errado. Tá tudo Aí errado. os meninos aprendem que aquilo é o certo. Isso aí. E jogam na sua cara, porque eu já fui... Eles contestam. Não, mas onde eu aprendi era assim. Eu falei, sim, mas eu estou dizendo que é o errado. Não, lá que era o certo. Então, assim... Acabou o parâmetro, né? Então, assim, aonde eu aprendi é o certo, porque lá foi o local que eu fiz o estágio, sim, você fez no local errado. Não pode, minha faculdade jamais escolheria um lugar ruim.
Acorda, Alice. Há controvérsias. Né? Há controvérsias. Então, fazendo isso, a gente está mais próximo do colega e voltando ao assunto da universidade, a gente vai fazer checklist e, a partir daí, eu tenho dados, quem mensura se tem dados, né, para poder ir à frente, e aí, a partir daí, é protocolar denúncias mesmo. Denúncias, por exemplo, ao PROCON. É uma relação de consumo. Sim. Você está pagando para ter uma aula numa área X e você não tem. Então, houve uma falha. Então, o seu aprendizado vai ser ruim. Então, isso a gente vai... Nós não vou execrar a universidade, publicamente falando, mas vou oferecer para o MEC, olha só, a Universidade X não tem condição de funcionar. É uma auditoria paralela dela. Sim. Tá? Eu acho que vai ser bacana, porque hoje a gente sente falta desse olhar para a base. Então, criei uma comissão médico veterinário do amanhã. Então, a gente vai ter as universidades. Eu quero te ouvir para o profissional do médico veterinário do amanhã nas universidades. Acho que a base, a gente tem que lançar questões de gestão técnica. Você já faz muito bem isso com o PARI. O evento que você vai na universidade. O Campus PARI. O Campus PARI. Então, isso é bem semelhante. E passar noções para o colega, porque ele chega formado depois e não tem noção de mercado, não tem noção de nada. Zero. Então, assim, isso, Serginho, hoje, se já está ruim esse cenário atual, gente, imagina daqui a 5 anos. A tendência é piorar, Sérgio. Então, se a gente não fomentar agora, não for de sola, no MEC, então eu estou indo pelo menos uma vez por mês, a cada 2 meses, a Brasília, conversar com o federal, de ter uma interlocução muito boa com a atual gestão e mostrar para eles necessidades reais mesmo, né? Hoje há de uma forma mais incisiva no EAD. Eu acho que o EAD, sim, tem que dar uma paulada nele mesmo. Mas também nas faculdades físicas. Sim, com certeza. Não desfocar delas, porque o cara que vai formar amanhã... Eu fui numa faculdade que a mensalidade é tipo, sei lá, 8 mil, 10 mil reais. E o hospital veterinário que me foi mostrado estava todo no cimento de chapisco. Aí eu falei, mas já terminou a obra? Já. Falei, cimento, chapisco. E cadê as pias? Não tem pia no consultório. Olha isso. Uma sala de atendimento ao público. Não tem saída de lixo. E muro de chapisco. Eu só virei pro coordenador e falei assim, posso falar uma palavra só que eu quero que você me explique como você resolve? Carrapato. Deixa uma fêmea aqui só uma fêmeazinha engurgitada aqui dentro. Como é que você limpa esse hospital? Onde que está na cabeça de alguém que um estabelecimento de saúde pode ter uma parede de cimento chapisco? Então, assim, isso... E cobram 10 mil reais, 8 mil reais de uma mensalidade. Olha só. Fiquei assim, chocado. Né? E vai formar. E vai formar com esse conceito de normalidade. E achar que é normal. Isso é ruim. Isso é normal. Entendeu? Com certeza. Por isso, acho que o seu trabalho de Instagram, a forma leve, suave que você aborda os assuntos também, isso atinge uma população que você não tem noção, Sérgio. Você é conhecido no Brasil inteiro. Você é do Brasil inteiro. Eu tento, né? Não, mas é. E aí, esse seu trabalho é muito legal, Sérgio, de falar um linguajar. A geração é outra. Né? Eu falo que a cada 10 anos a geração muda todo o seu linguajar, sua forma de vestimenta. Até o fenótipo eu acho que muda também. Sim, né? também. Então, essa nova, então, eu estou chocado. Né? E como você sabe chegar. Eu tento. Não, eu gosto. Eu acho que é interessante. Mas isso está acontecendo. Mas isso está assim, quando você tem o Quero Te Ouvir, eventos do Conselho, você já me chamou para dar palestra em eventos do Conselho, eventos que você faz parceria também com a indústria veterinária, então você está muito presente, né? Eu acho que isso é muito legal. Agora, no que diz respeito a uma comunicação voltada assim, para o desafio, a gente tem a formação, a gente tem o ouvir para entender esse cenário, e assim, como pegar o exemplo Rio de Janeiro, como você falou, a gente tem hoje a primeira mulher presidente do Conselho Federal, doutora Ana, tudo bom? Já mandei WhatsApp, mandei e-mail, por favor, estou aqui, tá? Estou esperando, tá bom? Né? Temos lá, né, o vice-presidente, né, o nosso querido está lá, e a gente tem, né, essa necessidade de como que a gente faz com que essa comunicação fique mais forte, né? Como abrir, né, o espaço para que o canal não se feche, que seja uma coisa que aconteça com os outros estados também, não só com o Rio de Janeiro. Porque a gente tem aí, são vários presidentes, várias propostas, né? Tem conselhos que são muito mais progressistas do que outros, é notório, eu falo isso porque eu trabalho no Brasil inteiro, né? A gente tem os desafios de gestão de cada conselho, mas como
o que pode ser feito para que esse canal se fortaleça entre o federal e o regional e que isso traga benefício para esse cara que está lá na ponta, que ele nem sabe quem é a doutora Ana? Sim. Eu acho, Sérgio, que já há uma mudança de cultura, né? A doutora Ana já tem uma visão muito mais de liberdade de contato. Você vê, chamado gabinete de portas abertas. Eu mando um e-mail, mando um ofício, ela me recebe a hora agendada. Então, essa proximidade nunca houve. Né? Então, essa aproximação. E outros profissionais já estão indo, outros presidentes já estão indo. Se não me engano, essa semana agora está a doutora Elisa de Pernambuco, está lá, o doutor Licino do Maranhão. A doutora Elisa é incrível. Não, incrível. Incrível. Me divirto hoje com ela. Eu brinco que ela é minha madrinha. Ela me chama de minha madrinha. Então, assim, essa aproximação há. Então, assim, eu acho que é o tempo. É um caminho natural. É um caminho natural. É um caminho natural. E aí, Diogo, assim, lá na ponta, né? A gente tá num estado em que a gente tem uma grande massa de profissionais na área de pequenos animais, né? E se você pudesse listar hoje, assim, uma coletânea de dados assim, muito, muito superficial. Hoje, na área, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem desafios muito grandes na área de pequenos animais. Quais são os maiores problemas que chegam até o conselho, né, contra os médicos veterinários? Não o médico veterinário indo lá reclamar, mas o cliente, o advogado indo lá pedir a pasta do veterinário, o advogado tentando entrar num processo ético para depois entrar no cível, porque aí ele vai ter o ético para ajudar ele na linha do trabalho dele. Quais são os problemas que têm levado os colegas a esse risco dessa cascata processual que começa lá com ético e vai pro cível, né? E Deus me livre e guarde até pro criminal. Vamos tentar desembolar esse nó aí. Há um romantismo superficial ou profundo que o mercado pet dá dinheiro. Ponto. Sim. Então, há um incentivo cultural das pessoas fazerem medicina veterinária porque gostar do bichinho e dá dinheiro. Então, o mercado vet é uma coisa, o mercado pet é outra. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas me xingam quando eu separo. Não, que não sei o quê. Não, o mercado pet são as indústrias, cada vez mais bombando com ações na Bolsa de Valores. Isso. Tá tudo certo. Mas o mercado vet nem tanto. 80% hoje vai para o mercado pet. Então, incha. Nós não temos uma vocação profissional aqui no estado para ir para a área de grande, como nós temos em outros estados. Né? Então, acaba inchando o mercado. Inchando o mercado vem... É igual eu falo o seguinte, você vai no Ceasa, tem muita banana, o que acontece? O preço cai. Então, assim, a oferta é muito grande. Então, a gente vai começar, só me aprofundando um pouco, nós vamos começar agora a fazer uma campanha, #VET não é só pet. Né? Para estimular a base na universidade, que nós temos uma gama de oportunidades de trabalho enorme e a gente está perdendo para o engenho de alimentos. Diogo, eu e o Márcio Mota, presidente da NMV, a gente trabalha junto no mesmo segmento, a gente faz um trabalho junto. Cara, tá eu e ele com vaga para diretor técnico, diretor clínico de hospital e a gente não consegue contratar porque não tem ninguém qualificado. Olha só. Os nossos alunos já estão empregados, os nossos alunos são donos dos seus próprios hospitais e aqueles que eram avulsos foram contratados a peso de ouro, porque o mercado está precisando e não tem. Aí você chega também, por exemplo, agora eu vou organizar um evento de pets não convencionais e animais selvagens. Né? Cara, a quantidade de vaga para médico veterinário brasileiro nessa área, na América Latina, aumentou muito. E eles querem profissionais brasileiros. E não, agora, esse boom de 3 anos para cá, a gente vai ter uma mão de obra para encaminhar daqui a 2, 3 anos. Mas você vê os congressos hoje de pets não convencionais, que quando a gente formou, zero. Hoje é um dos mais lucrativos. Você vê aí o congresso, o Safari MedVep, né? Lotado. Congresso da Bravas, lotado. Então, assim, são tendências. Mas aqui o Rio não tem essa cultura, né? Então, e aí a tendência é a gente tentar abrir o horizonte para a base. E #VET. #VET não é só pet. E voltando à sua pergunta em relação aos desafios, né? Sim. Serginho, 80% falta falha de comunicação. Graças a Deus, imperícia, imprudência e negligência, pequenas. Ainda bem. Que bom. Né? Mas a falta de bom senso, falta de habilidade, falta de tato em conversar com o cliente, ter o bom senso de resolver a situação sem levar para o litígio. E o que acontece? Processa mesmo, tô nem aí. Sabe, gente? E vai. E chega assim, erros banais. Às vezes o cliente, ele quer ser só ouvido.
E você não dá esse tipo de acolhimento para ele. Eu escuto isso. Um dos processos mais escabrosos dos últimos 2, 3 anos, dos últimos 5 anos no Brasil, que foi assim um escândalo na veterinária, eu fui contratado para ser um dos peritos, junto com outros colegas, que cada um na sua área, para poder fundamentar. E quando eu peguei a história toda, eu falei, gente, isso tudo aconteceu porque 2 bicudos não se beijaram. Isso aí. Não houve um passo atrás, não houve me desculpa. Foi uma sucessão de erros, primeiro de comunicação. Não houve padrão no atendimento. Não houve padrão no acompanhamento. E aí depois começam as dúvidas que não foram sanadas e não havia o limite determinado em contrato, não havia uma orientação técnica, não havia nada. Ah, meu filho, virou o escândalo que foi no Brasil inteiro. Virou para televisão, não sei o que, e tudo. Quando você entra, né, por trás dos bastidores, como a gente, como perito, foi convidado, a gente fica assim, ups, não acredito que foi comunicação. E é falha, né, Diogo? E falha. E o cliente vai, e quando chega lá para vocês, né, é isso. Sim, e eu como presidente, eu tenho o poder, não gosto de usar essa palavra, né, mas assim, o poder decisório de abrir ou não um processo ético. Né? Nós temos uma comissão de admissibilidade que orienta, sugere, recomenda a abertura ou não, mas a palavra final é minha. E eu observo, Sérgio, que cada vez mais denúncias infundadas, infundadas em questão emocionais e tal, e que não há materialidade. Então, o que eu observo hoje em dia? Quando não há uma materialidade real mesmo, levei meu cachorro para operar na clínica do Dr. Sérgio, por exemplo. O cachorro faleceu. O Dr. Sérgio fez todos os exames pré-operatórios, a clínica do Dr. Sérgio está toda regular, tudo direitinho. O Dr. Sérgio tem um prontuário adequado desse animal. Para que abrir processo ético? Eu não sou polícia para investigar. Se houver um mínimo de indício de imperícia, imprudência e negligência, perfeito. Mas ocorreu tudo direitinho, não, você vê muita maldade. Usa um processo ético para fundamentar um processo judicial. Sim, com certeza. E aí, cada vez mais, isso já é esgotamento físico, emocional, financeiro, burnout. Né? Então, assim, esse olhar do acolhimento, eu não estou aqui passando a mão, passando pano, né, no chão de clínica. Mas aí, olha, gente, adorei a frase. Nossa, ganhei o dia aqui. Mas assim, veja bem, o que acontece? Você acabou de falar aí, né, que a pessoa, olha, ele fez isso, ele fez os exames pré-operatórios, ele fez... Gente, ele seguiu um protocolo técnico. E esperar. Para aqueles baluartes da nossa profissão, quando a gente estava na faculdade, né, você estava começando, eu já estava trabalhando, eu tive que lidar com essa antiga geração, que foi horrível. Cara, porque o importante é o tecnicismo, é a técnica. Sim, concordo, é a técnica, mas ela tem que estar fundamentada, ela tem que ter um processo, tem uma receita. Eu não sou contra o tecnicismo como palavra a ser utilizada para designar o que a gente faz. O problema é que o tecnicismo ele tem que estar fundamentado, ele tem que estar registrado, ele tem que estar em ambiente controlado, porque ele vai ser, o tecnicismo vai ser analisado por um leigo, que é o juiz de direito. Isso aí. Muitas vezes. Então, eu tenho que estar muito bem. Então, se eu, dentro do meu conselho, como presidente, eu observo que ele seguiu todos os protocolos técnicos, que ele fez tudo direitinho, só que aí eu ainda lembro, aí é triste saber que uma das frases que você falou ainda é muito comum o oposto. Eu falei, se ele fez todos os exames pré-operatórios. Não fazem. Muita gente não faz. E aí ele está criando o quê? Ele está construindo um acidente, porque um acidente ele não surge de uma hora para outra. Ele não nasce. Um processo não nasce. Perfeito. Ele é construído dia a dia com a displicência, com o descaso, com a falta de conhecimento, com a falta de vontade de melhorar. Arrogância. Então ele vai com arrogância, já sei, eu sempre fiz assim. Minha técnica é essa. Minha técnica, eu falei, gente, baixou quem ali? Sabe? É o Ettinger, né? É a versão tupiniquim do Ettinger. Então, assim, essa frase que você fala, o oposto dela é o que leva ao processo. E ela representa basicamente o quê? Uma falha processual de gestão técnica. O cara não está seguindo o técnico, está seguindo o protocolo dele. Tem alguma coisa que você vai se assustar? Não vou mencionar colega, nem o colega e nem o local. Tem um profissional que é coordenador técnico de um programa de castração municipal. E nós fizemos uma postagem, digamos assim, médico veterinário, não faça cirurgia no animal sem exames pré-operatórios. O exame é para resguardar a vida do animal, perfeitamente, sim, mas para te resguardar também. Aí a colega foi e falou assim, vocês estão botando muito empecilho. Como que num programa de castração popular a gente vai pedir exame para todo mundo? Doutora, vamos fazer o seguinte,
Vamos contextualizar. 2016, infelizmente, gente, o avião da Chapecoense foi jogar em Medellín. Uhum. O piloto assumiu o risco de prosseguir um trecho da viagem com pouca gasolina. Ele falou, vai dar para chegar. Não chegou. Então, ele foi imprudente. Você assumiu um risco de operar um animal sem exame, você está sendo imprudente. Sim. Pode dar tudo certo? Pode dar tudo certo. Eu falo o seguinte, exames ok não te dá imunidade parlamentar para não dar problema. Né? Mas te resguarda. E aí a colega falou que a gente estava botando empecilho. Eu falei, doutora, eu estou te resguardando. Né? Cirurgia de castração é uma coisa eletiva, você pode programar. Não é emergência. Que tem a visão romantizada. Entendeu? Tem a visão romantizada. Mas e assim, eu já vi aplicação de Vincristina na escola pública, com as crianças segurando o cachorro. E o colega aplicando. E acha bonito. E acha bonito, né? E aí, quando eu pedi para conversar, me bloqueou. Então, assim, né? Tudo bem, então, direitinho. Pessoal... O bom é que você não leva pro coração, né? Não levo. Eu levo porque eu fico triste. Eu acho que o dia que eu deixar de me indignar, de ficar triste com isso, eu acho que, sei lá, eu vou plantar cogumelo shiitake na caverna, né? Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta para o nosso terceiro e revelador bloco, né? A parte do prosa com pessoas. Porque eu sei o que o Diogo fez no plantão passado. A gente já volta. Voltamos agora para o nosso terceiro e último momento desse encontro, né? Aquele momento onde a gente vai falar do prosa com pessoas, né? A gente vai mostrar aí a relação humana que existe entre cada convidado e, claro, porque eu sei de tudo, eu pesquiso tudo, eu sou fofoqueiro, eu acabo sabendo de tudo e eu acabo convivendo com essas pessoas por muito tempo. E é muito legal, porque as pessoas... Nossa, você é amigo do presidente do conselho. Temos um projeto juntos de trabalho e tudo. E me dá carona, e me estimula, é uma figura. Sai pra jantar? Sai pra jantar, enfim, estamos juntos. E agora a gente vai fazer aquelas perguntinhas pessoais. Vamos lá, Diogo, vou falar 3 palavras e você vai só desenvolver o que essa palavra é importante para você. Como eu stalkeio a vida alheia, né? Eu gosto de ficar olhando tudo. Tem certas pessoas que viajam com certas pessoas, né? E você é uma pessoa que viaja muito com família. Diogo Paizão, né? Então, família. Família é tudo, né, Serginho? Família é a base da gente, né? Na hora do sufoco, ela está lá junto do seu lado. A gente fala que nesse nosso meio, nós temos muitos colegas, né? Muitos conhecidos, amigos poucos, né? Na hora do sufoco chegar a dar a mão, a relação sua com Cláudia era e é linda, né? Até hoje. Você vê que, apesar de não estar mais aqui com a gente, mas assim, a família é a base de tudo. Então, eu sou um paizão mesmo. Sou um pai muito presente, né? Procuro estar sempre próximo, apesar das percalços do dia a dia de trabalhar, clínica. Sou produtor rural também. Eu sei. Essa parte do produtor rural é aquele momento em que o WhatsApp não é respondido, aí a desculpa eu estava na fazenda. Porque o sinal lá não pega. O sinal não pega. Lá a internet é ruim, né? Ele tem 7 torres de rádio, porque ele manda a produção dele para a Austrália, para a China. Então, ele tem uma torre para cada país, mas o celular dele não funciona. Não funciona. Mas, assim, eu procuro estar bem presente, sabe, Sérgio? Eu acho que, hoje em dia, a gente está terceirizando demais a criação de filhos hoje com a escola. A escola tem que ser uma extensão da casa. E a gente tenta se aproximar. Então, um exemplo muito clássico. Com 4 anos, eu botei minha filha no inglês. E quando ela fez 9, ela falou assim, pai, posso te pedir um favor? Eu falei assim, claro. Me tira do inglês. Assim, Mel, o nome dela é Mel. Mas você só tira 9,5, 9,8. Eu tiro você do inglês por quê? Pai, eu quero ser criança. Eu quero brincar. Olha. Se Mike Tyson me desse um soco, doía menos. Porque, assim, aquela questão do pai, não, eu tenho que fazer meu filho um robô. Eu tenho que dar tudo para ele. Tudo para ele. Não, ele quer tempo com você. E o tempo hoje é uma das maiores preciosidades do ser humano. Com certeza. Então eu tento minimizar um pouco, tento estar sempre presente, levá-los para viajar, é importante. O verbo foi muito interessante agora, e é uma coisa que nos une, né? Porque a gente vira e mexe, a gente está tocando nesse assunto. Viajar. Você gosta, né? É bom, né? Vamos lá, o que é viajar, né? O que você gosta? O que te fascina na viagem, né? No ato de viajar? É se descobrir. Conhecer a cultura local, para mim é uma coisa fundamental.
Eu sempre falo assim, Serginho, vamos sentar para tomar um vinho, comer um bacalhau aqui? Talvez ele não vá. Não é que sou mão de vaca, não. Pelo contrário. Serginho, vamos viajar para a Colômbia? Serginho, eu pago o seu jantar hoje aqui. É uma experiência diferente, vivenciar novas experiências, né? Então, assim, e países é tudo, né, cara? Cada lugarzinho diferente, cada país tem a sua particularidade. Isso, para mim, é sensacional. Se soltar e descobrir... Não, porque a gente vê, assim, não é... É engraçado, assim, porque eu posso, dar graças a Deus, eu não sou aquela pessoa que vai esperar as suas fotos para ver a sua felicidade. Não, porque eu tive antes, eu tive no planejamento. A gente se encontra, você fala, tem o prazer de chegar e falar assim, eu tô organizando, pô, Serginho, acho que eu vou para o lugar tal, vou viajar para o lugar tal. Pô, você tem uma dica desse lugar aqui? Assim, a alegria, o brilho no olho de quem gosta realmente. Tem gente que viaja, não, tem que viajar com a família. Não, tem que viajar nas férias. Como se fosse uma obrigação, e fica aquela coisa pesada. E para você, não. Para você é um encantamento genuíno. Sim. As pessoas que gostam de viajar, elas transpiram essa empolgação da viagem. Eu falo, né, o tempo todo. É a materialização do trabalho da gente. Porque é suado. Aquele R$1 que você já gasta comprando água mineral num lugar diferente, é oriundo do trabalho. Então, assim, passa um filme na minha cabeça. Então, assim, é coisa diária. E a gente que é autônomo, a gente não tem salário fixo. Então, assim, cada centavo faz diferença ali. Com certeza. Então, é um sentimento muito grande. Com certeza. E aí, o meu planejamento é 50/50. Sabe o que é isso? Diga. Então, 50 anos, ter conhecido 50 países. Olha. Esse é o projeto. Tá 4-4-4-2. Então, tá próximo. Mas, assim, é porque eu acho que quando você viaja, você se descobre a sua essência também. Sim. Você passa perrengue. Voo atrasa. Porra, eu já fiquei sem mala. A mesma roupa do corpo 5 dias. Nossa. Sabe? É muito ruim, assim. Mas você cresce. Sim, né? com certeza. Mas é a essência, resumindo, é a materialização do trabalho da gente. Né? Com certeza. Não, e aquela coisa assim, tipo... Cara, você viaja com a família, né? Então, você tem essa coisa de você curtir e criar esse hábito, né? Essa paixão também, você disseminar isso nos teus, né? Aquela pessoa que está mais próxima de você está curtindo com a família, né? Eu que já viajo sozinho, eu já me encanto com aquela coisa, né? Do descobrir, da cultura, eu não me via fazendo isso. Também é um filme que passa na minha cabeça. Eu era aquela criança tímida que ficava trancada dentro de casa. De repente, eu boto a mochila nas costas e digo assim, eu vou para Montevidéu, passar esse final de semana em Montevidéu. E vou. E fico assim, meu Deus, eu fui para o Uruguai, assim, deu a louca, eu fui para o Uruguai. Eu falei, meu Deus do céu, gente, será que sou eu mesmo? Né? E a viagem... E aí aquela viagem te estimula a pensar na próxima, a pensar na próxima, a pensar na próxima, a pensar na próxima. É muito legal. E para finalizar, a palavra-chave... Botafogo. Sabe o que acontece, Sérgio? Assim, ser Flamengo é muito fácil. É muito fácil. É senso comum. Você vai no bolo. Então, parafraseando a chapa, diferente dos iguais. Por quê? É sofrido. Tudo pra gente é tenso. E eis que apareceu uma alma penada, um americano que comprou o Botafogo. Então, assim, nosso time hoje está... progredindo. Vamos voltar para a Libertadores. Olha. Depois de 7 anos. Já está comprada. Já está comprada as passagens. Onde mesmo? Vamos lá. Quito. Lima, Peru. E Barranquilha, Colômbia. Isso na fase de grupos. Isso. O cartão de crédito só vem assim, 2/10, 3/8. Isso acaba. Bota no cartão e vamos ver. Então, assim, é uma catarse aquilo, sabe? É uma sensação diferente, porque... E estou conseguindo catequizar os índios lá de casa. Os 2 índios já estão indo, já estão ficando fanáticos já. Eu falei assim, olha, não vão entrar no inventário não, hein? É aqui, pronto, entendeu? É aqui, né? É preto e branco, e mais nada. Não tem, é 50 tons de preto e branco, não tem mais cor nenhuma. Mas você sabe como começou esse carinho? Eu moro em Niterói. E em Niterói tem um estado chamado Caio Martins. Que é do lado da minha clínica. E o presidente da Federação de Futebol, o doutor saudoso Eduardo Viana, era nosso cliente. Olha. Então, ele conseguiu para que eu pudesse ser gandula. Então, fui gandula no Maracanã e gandula no Caio Martins. E o Botafogo jogava no Niterói. Então, foi uma tendência natural. Assim como meu pai era veterano, eu fui seguir e acompanhar o time. Aí, o Botafogo foi campeão em 95 e tal. Então, foi muito legal. Então, assim,
ser mais do mesmo não é muito meu perfil. Eu gosto sempre de ser um pouquinho diferenciado, sabe? Com certeza. E aí eu sou realizado hoje na profissão, no time, e a sua amizade também. Que bom, querido. Pessoal, eu espero que nesse terceiro bloco vocês tenham conhecido um pouco mais, né, do Diogo, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, né, e mostrando mais uma vez, mais um programa que mostra realmente isso, né? Prosa, é isso, é conversa, é entender que a gente falou de gestão técnica, falou de medicina veterinária, falou de vida, falou de viagem, falou de coisas que realmente importam na construção de um profissional feliz, porque atrás de um profissional feliz existe uma pessoa que está trabalhando a sua própria felicidade. E a gente pode lutar por isso, sim, para que outros tenham direito a essa felicidade. É o que a gente faz quando a gente está dentro de um órgão de classe, quando a gente está numa associação. E essa é a ideia, né? Quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente mais uma vez. Agradecer ao doutor Diogo, né, pela presença. Suas últimas palavras, doutor? Serginho, agradecer novamente o seu convite, né? A gente tem uma amizade de longo tempo. Não vamos datar, por favor? Graças, obrigado. E pedir que os colegas continuem esse carinho com a gente em relação ao Conselho. Críticas são fundamentais, são super importantes. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @CRMVRJ, no Instagram. Hoje nós temos canal no podcast também, já entrevistei o Serginho. Isso, já estamos. No nosso YouTube. Então, Sérgio, assim, é ter o Diogo hoje, enquanto presidente, um aliado, um amigo, um parceiro. Amanhã depois pode ser o João, a Maria, o Pedro. É plantar essa sementinha, né, desse acolhimento, dessa parceria. O CREMERGE, ele faz muito isso, um corporativismo do bem. Sempre brinco com esse exemplo. E que a gente possa também, né, ter esse olhar de acolhimento. Então, muito feliz de estar aqui hoje com você, meu amigo. Que bom. Você é um irmão, querido. Tá bom, querido. Pessoal, muito obrigado e nos vemos no próximo Dicas da Gestão Técnica. Um abraço.